irmãos, é curioso a gente falar que está sem lugar na igreja, porque Deus me deu uma palavra para tratar justamente sobre a geografia de Deus, né? Os lugares onde Ele nos coloca. E o efeito espiritual que isso tem. Que nós tenhamos capacidade de discernir por que nós somos colocados em determinados lugares, por que é necessário estarmos em determinada condição. E quando a gente fala de lugar, entendam espiritualmente esse lugar também. Nós vamos ver na Bíblia que o lugar tem tudo a ver com a condição espiritual em que nós nos encontramos e como Deus quer nos forjar para outras coisas, ou mesmo nos levar para simplesmente estar pregando o ID, o ID do Evangelho. ID pregar o Evangelho a todas as nações. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender muito bem por que estamos em determinado lugar e por que nos foi permitido passar por determinadas circunstâncias na vida. E eu venho trazer aqui alguns exemplos bíblicos e pessoais que revelam, que tem muito mais de espiritual nisso tudo do que propriamente uma condição somente de semeadura ou de, vamos dizer, azar. Apesar de que quem é crente mesmo sabe que não tem azar nem sorte. Não tem coincidência, tem Jesuscidência. Então, é por isso, e é crendo nisso, que nós podemos falar com autoridade, que Deus permite que nós estejamos em determinados lugares e permite que a gente saia de determinados lugares quando nós temos o nosso caráter transformados. Eu queria que fosse publicado inicialmente Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. A gente vai ver desde o início da Bíblia que Deus tem um lugar para nós. Deus tem um lugar e um propósito para cada um de nós. Avança no 2:15, por favor, Breno. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Tinha um objetivo próprio, não era o acaso. Ele não colocou Adão e Eva ao acaso, naquele lugar. E Deus falou para eles, olha, vamos viver em comunhão, vocês terão tudo que vocês precisam nesse lugar, com uma relação íntima comigo. Eu só quero que vocês me obedeçam. E deu uma única condição. Ele colocou no centro do jardim duas árvores, a da vida, que o Adão e a Eva, o Adão podia comer à vontade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, comam de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria, naquele momento, e isso revela, que Ele quer o nosso coração. Deus Ele quer que nós estejamos voltados para esse relacionamento íntimo com Ele e que nós nos investamos em uma condição de humildade. Essa condição de humildade que faz com que nós cremos em Deus e que Ele vai prover tudo na nossa vida, independentemente das circunstâncias. Há uma mensagem subliminar quando Deus fala, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Essa mensagem não é na força do seu braço, não é através do seu conhecimento. É através daquilo que eu tenho para você. E isso é importante a gente entender, porque essa mensagem subliminar ela vai permear toda a reflexão que nós vamos fazer de acordo com a Bíblia e com esses testemunhos que eu vou falar aqui hoje. Então, nós conhecemos essa história muito bem, é uma das histórias mais famosas da Bíblia, e nós sabemos que Adão e Eva caíram. E com a queda, Deus tirou eles do jardim. Por favor, Brenda, Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A terra de que fora tomado não é que tomou a terra para ele, não, tá? É porque ele foi criado da terra. Então, o Senhor Deus, lançou fora do jardim Adão e Eva. E aquele lugar de comunhão que eles tinham com Deus, na virada do dia, dia após dia, já não existia mais. E é nessa condição que nós nascemos hoje.
Nós não nascemos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Nós nascemos fora do Jardim do Éden. Deus quer algo muito melhor para a gente. Muito melhor. Ele tem algo muito melhor, um lugar de comunhão, um lugar onde abunda tudo na nossa vida, há prosperidade, bem-aventuranças, em absolutamente todas as áreas. E esse lugar somente é alcançado através do restabelecimento da comunhão nossa com Deus. E isso é feito através da crença, né? Da crença em Deus, através da vivência em igreja. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu repito, quem participa da célula lá em casa já escutou isso umas 50 mil vezes. Né? Um dos versículos bíblicos que mais me chama a atenção é Atos 2,42, que fala que a igreja primitiva vivia na leitura da doutrina, em comunhão, repartir do pão e oração. Sem esses 4 elementos, você não vai ter uma vida cristã adequada dentro dos propósitos, dentro da palavra. Você não vai alcançar esse lugar que Deus tem para nós. E quando houve a queda, né, coloca para mim, por favor, Brenda, Gênesis 3:9. Quando houve a queda, o Senhor, Ele pergunta para Adão: onde você está? Onde você está? E aí eu imediatamente já passo essa reflexão para cada um dos senhores. Onde você está? Onde estais? Essa pergunta, ela é muito mais do que geográfica. Ela é uma pergunta espiritual. Deus sabia onde ele estava. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Achar que ele não sabia onde Adão estava era uma bobagem. Então nós precisamos interpretar corretamente esse esse versículo. Sou mestre em fazer isso, né? Esse versículo, né, do que quando Deus pergunta: onde estás? Ele quer saber onde está o teu coração. Ele quer saber onde está a tua mente. Ele quer saber onde está a tua culpa. Como é que você está? Em que lugar você se colocou? Em que lugar você está hoje? Em que lugar você se colocou? Porque Deus, Ele permite que nós mudemos de lugar. Muitas vezes Ele nos leva para lugares distantes. E quando eu falo lugar, não é só cidade, por exemplo. Eu tenho meu testemunho. Aqui quem já foi no Encontro dos Homens, eu preguei, já conhece, né? Então eu morava em Recife, eu não conheço lá um evangélico, nenhum. Se eu conheço é secreto, é agente secreto. Nunca falou para mim que é evangélico. E eu tinha uma visão absolutamente preconceituosa de evangélico. Para mim, evangélico era o sujeito que dava todo o salário dele para a igreja, para que houvesse grandes templos, pastores vivendo de forma, né, vultuosa. Né? Então, eu tinha um senso crítico muito forte em relação aos evangélicos. E, por conta disso, olha que loucura, né? Eu nunca tive a curiosidade de conhecer o evangelho. Na verdade, a palavra até evangélico, é curioso isso. Cristão é aquele que segue a Cristo, ou seja, segue o evangelho de Cristo. Aí todo mundo se sente à vontade quando o cara não é evangélico, aí você tem a verdade e fala: sou cristão. Aí você fala: mas se é cristão, você tem que ser evangélico. Não, evangélico eu não sou, não. Por conta do preconceito que é criado. Isso é um jugo do inimigo na nossa mente que a gente precisa quebrar. A gente precisa libertar essas pessoas que nos cercam e que muitas vezes têm esse mesmo preconceito e precisa ter esse jugo quebrado, né? Então, Deus me tirou de Recife em 2001, me trouxe para Brasília sob uma promessa de emprego, né, interessante. E para o mundo eu não conseguiria, né, seria um absurdo eu dizer não àquelas circunstâncias. E eu vim para Brasília. Na verdade, não era nada daquilo, né, depois até segue meu testemunho, mas não vem ao caso diante dessa reflexão que estamos fazendo hoje. Mas a verdade é que Deus queria me tirar, como quis tirar Abraão da terra dele. Está lá em Gênesis 12, né? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. Né? E por que eu falo isso? Porque tanto Abraão como eu vivíamos sobre um jugo na nossa terra, familiar, de amigos, relações culturais que não nos permitiam romper. Tinha um lugar próprio para que esse rompimento acontecesse. E esse lugar próprio era aqui.
E a gente vai vendo, quando eu vou analisando minha vida para trás, como Deus é Deus de detalhe. Ele vem tratando a gente em detalhe. Primeiro ele mudou de cidade, depois ele mudou de bairro, e assim vai. É perfeito. Né? Então ele me trouxe para Brasília, me deu a minha esposa, que eu conheci no mundo, olha só, usando um monte de gente do mundo para fazer a obra dele acontecer. Né? E aí minha esposa se converteu primeiro, eu fiquei muito preocupado com aquela situação. E depois ela me convidou para fazer um curso da igreja, que eu só fiz para não ter confusão em casa. Né, André? Eu só fiz para não ter confusão em casa. E lá eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Aí eu volto para o lugar de novo. Nessa mesma época, antes, eu morava no bairro, no Sudoeste. E quando eu aceitei, eu tinha negado fazer o curso a primeira vez, nem me lembro disso. Segunda vez eu aceitei, que eu pensei, se eu disser para ela que eu não vou fazer o curso casado para sempre, vai dar BO, vai ser muita reclamação, é melhor eu fazer esse negócio. E aí eu aceitei fazer, só que eu já estava morando aqui no Noroeste. E o Noroeste fica bem próximo onde era a sede da igreja, ali na Asa Norte. Né? E naquele período, os amigos do curso começaram a me chamar para ir para a igreja. Eu me conheço, se eu estivesse morando no Sudoeste, eu não iria para a igreja. Então Deus primeiro me trouxe para Brasília, depois me levou para o Noroeste, para depois me levar para a igreja. Aí nessa mesma época eu fui trabalhar num órgão, que o chefe era pastor, e o irmão que dividia a sala comigo era o cara que tinha a Bíblia mais anotada que eu vi na minha vida. Tinha 15 grifos em cada linha, tinha tanto papel no meio que a Bíblia ficava assim, ó. Eu nunca vi uma Bíblia, até hoje eu fico pensando, acho que vou dar outra nova para ele, né, que ele tem que começar a grifar de novo. E ele pregava para mim o dia inteiro. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Deus me colocou ali, para eu ser liberto, porque Deus faz assim, viu? Primeiro Ele tira você do seu lugar para você ser liberto. Você tem que entender que a primeira mudança geográfica que você vai experimentar é para a sua libertação. Né? Então, esteja atento. As mudanças muitas vezes fazem bem para a gente, viu? Às vezes a gente acha que não vai fazer bem, às vezes até não é para a gente, não é para outras pessoas. Então tem mudanças que a gente acha, de lugar, que a gente acha, pô, mas esse lugar aqui, meu Deus, que lugar horrível, que coisa horrorosa, essas pessoas aqui, mas Deus te levou ali, meu irmão, às vezes para você salvar uma alma. Às vezes esse colega meu de trabalho devia pensar isso, né? Quando me botaram na sala com ele, meu Deus do céu, botou esse rapaz aqui do mundo, né? Só fala de farra e tal. E aí agora eu prego o evangelho o dia todinho para ele, ele me converteu. Né? Então, na verdade, Deus me levou para ali, e às vezes eu posso ter transformado o ambiente para aquele irmão crente, né? Num ambiente pior, mas ele entendeu qual era o papel dele naquilo tudo. O papel dele naquele lugar era pregar o evangelho para mim que não conhecia. E a obra de Deus ali se fez. E aí, o que você tem feito no lugar onde Deus te colocou? Né? E se o lugar não te agradou, você está só murmurando? Só reclamando? Você não conseguiu entender ainda o que ele tinha para você? E é curioso, né? Porque quando eu saí desse lugar, o chefe que era pastor já tinha saído, que ficava o tempo todo. Né? Ele vinha, o outro irmão ficava falando, ele chegava e dava uma. Aí falava assim, resista. Aí eu ficava pensando, eu vou resistir, está me desafiando. Não vou ceder à pressão, não cedo a pressões. Né? E me converti, ele já tinha saído, esse outro irmão até hoje está lá, né? Mas eu entrei num embate com o governo num tempo, e eu sabia que eu ia sair dali. Né? E muita gente ficou chateada, até as pessoas que trabalhavam lá comigo, todo mundo gostava de mim, e aí falava, é muito injusto, tal. E eu entendi naquele momento, já tinha me convertido, eu falei, olha, meu tempo aqui já se cumpriu, o que eu vim para receber aqui ou para dar, já aconteceu. Eu tenho que entender que o momento de estar aqui acabou. Está no momento de ir para outro lugar. Né? E muitas vezes a gente fica preso num passado bom sem querer sair, andar para frente. E Deus não quer isso para a nossa vida. Né? Jesus ele fala que Ele é o caminho. E um caminho pressupõe que você vai ter que andar. Você vai ter que percorrê-lo. Senão você não vai chegar ao objetivo. Né? Então, essas reflexões me fizeram, pelo menos, entender muita coisa que aconteceu. Aí eu morava no Noroeste e Deus fez com que a gente mudasse lá. Agora eu moro na Asa Norte. Não foi uma mudança voluntária. Né? Mas eu já entendi também o que tinha para se cumprir naquele lugar onde eu morava, já se cumpriu. Já se cumpriu, não tenho que me lamentar. Não foi voluntário, não. A gente tende, quando a gente acha um ambiente bom, a gente quer ficar.
né? O ser humano ele é inerte por natureza, né? Então, nós queremos ficar, tá bom, tá confortável, não quero mudar, não. Mas, às vezes, você precisa mudar, e daqui a pouco eu vou entender porque que eu mudei. Daqui a pouco Deus vai dar a alguém que se converteu lá, que vai dar um testemunho. Pô, ainda bem que você se mudou, porque se você morasse naquele outro lugar, eu não teria vindo para a sua célula, a gente não teria se conhecido, né? Eu não teria conhecido a palavra de Deus. E é assim, dia após dia, que nós devemos viver, nós temos que entender, nós temos que confiar em Deus, nos colocar nesse lugar de comunhão com Deus, onde a nossa arrogância deve ser retirada da força do nosso braço e possamos compreender que Deus tem algo para você naquele lugar, ou para você receber, ou para você dar. Mas há algo para ser feito no mundo espiritual, naquele lugar físico em que Deus te colocou. E é por isso que eu insto vocês a uma reflexão. Onde é que vocês estão? Onde é que cada um de vocês estão? E receba essa pergunta, não é só no plano físico, não, mas também no plano espiritual. Tem muita gente se colocando no plano espiritual sob um jugo, de medo, de intimidação, de paralisia, que Deus não tem isso para nós, Ele não quer isso para nós. O que é que tem te paralisado? Te feito estar no mesmo lugar há tanto tempo? Isso é um caminho e nós devemos seguir adiante. Qual é o teu medo? Por que esse lugar de medo? Nós precisamos entender a nossa vida espiritual como áreas, e aí a geografia volta, né? Geográfica de autoridade. Muitas vezes nós perdemos a nossa autoridade sobre a nossa vida sexual, por exemplo. Muitas vezes nós perdemos a nossa autoridade sobre a nossa vida financeira. Muitas vezes nós perdemos a nossa autoridade em relação a filhos. Por que isso? Porque nós pecamos. E aquela autoridade já não nos pertence mais. E nós entregamos aquela área para o inimigo se apossar e ele nos usar como fantoches durante a nossa caminhada. Mas Deus quer que nós retomemos, né? Que nós voltemos a ter posse dessas áreas da nossa vida. Nós precisamos novamente nos apossar daquilo que Deus tem para nós, né? Daquilo que Deus tem para nós. E é interessante porque Deus, e essa grande reflexão, viu, gente? Prestem atenção, igreja, no que eu vou falar aqui. Deus muda a gente de lugar para mudar. Deus muda a gente de lugar para que a gente mude caráter. Quando nós mudamos o nosso caráter, nós mudamos de lugar espontaneamente. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria, uma reflexão. Deus quer forjar o caráter de cada um aqui de nós, para que nós cheguemos a Jerusalém Celestial, o lugar que Ele concebeu para cada um de nós. Se nós resistimos, como o pastor falava para mim, né? Resista. Se nós resistimos, Deus vai nos apresentar provas que vai forjar o nosso caráter. Nós vamos ser moídos, quebrados, feitos vasos novos, né? Para que nós possamos alcançar o propósito dele. E aqui, quando você fala em lugar, você fala de chamado, né? Esse lugar tem tudo a ver com o seu chamado, tem tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida. Então Deus nos muda para que nós possamos mudar o caráter, para que nós possamos alcançar o lugar que Ele quer que a gente esteja, com o caráter transformado e aprovado. Aquele caráter que vai nos levar a uma vida eterna junto a Ele. Nós precisamos entender isso, porque quando nós resistimos, vêm as provas, as provações, as aflições. E essas aflições servem justamente para forjar o caráter. Eu queria citar rapidamente a história aqui de Jonas. Tem um livro de Jonas na Bíblia. Jonas era um indivíduo, um profeta, já conhecia Deus. Era um sujeito liberto. Ali aqui não está falando libertação, como foi, por exemplo, no meu testemunho, quando eu vim de Recife para cá. Não é. Deus, às vezes, nos muda de lugar para que haja libertação. Deus, às vezes, nos muda de lugar para capacitação. Então, Deus, Ele falou a Jonas, vai para Nínive. E fala para eles praticarem determinado ato de adoração,
senão essa cidade vai ser destruída. Jonas, israelense, não queria que a cidade de Nínive fosse salva. Por quê? Era um povo, a cidade de Nínive era a capital da Síria. Era um povo que oprimia Israel, o povo dele. E ele pensou, meu Deus, o Senhor está me levando para a cidade do meu inimigo para salvar eles. Não faça isso comigo. Fugiu, não obedeceu a Deus. Então, Nínive ficava a nordeste de onde ele estava. Ele caminhou para o ocidente. Ele caminhou para o ocidente, foi para o litoral, para a cidade de Jope, pegou um barco e ia para Tisca, que ficava no sul, ou seja, ele tinha que andar nessa direção, ele estava andando nessa. E aí, quando ele estava dentro do barco, houve uma grande tempestade, os marinheiros viram que devia ser porque alguém não estava em obediência, e logo identificaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. Um grande peixe veio, pegou Jonas, todo mundo conhece essa história, né? Ele passou 3 dias dentro da barriga do peixe, e o peixe cuspiu ele espetacularmente, né, na praia. Imagina, ele deve ter virado um popstar. O cara foi cuspido, mas uma baleia chegando aí. Puf, aí sai lá dentro um profeta. Aí cai cheio de alga na cabeça. Coisa muito louca, né? Aí, diante de um cenário desse, ele ficou dentro da barriga do peixe chorando. Ele viu que ele não poderia contrariar os propósitos de Deus. E ele foi a Nínive e falou com o rei. Falou, olha, vocês devem se humilhar durante tanto tempo. Tal. E assim foi feito. E a cidade de Nínive foi salva. Então, Jonas, ele passou por aquela provação, porque ele não foi para o lugar que Deus queria. Ele sabia, porque Deus tinha falado para ele qual era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele foi para o lado errado. Deus providenciou toda uma estratégia para jogar ele de volta no lugar certo. E aí ele passou por essa grande aflição. Vocês acham que deve ter sido moleza? Um monte de marinheiro no meio de um mar tormentoso, jogando você dentro do mar. Você pensa, pô, vou morrer afogado no meio de um mar tormentoso desse. Deve ser uma coisa desesperadora. Aí lança ele no mar tormentoso, aí um peixe engole ele, o cara fica vivo dentro do peixe. Imagine a agonia que deve ter sido isso, né? Então, muitas vezes nós estamos passando por aflições porque nós não queremos estar no lugar em que Deus quer que a gente esteja. E pior do que seja, que possa parecer esse lugar, é melhor você ir, meu irmão. É melhor você ir. Porque se você não for, você vai ser lançado no mar tormentoso. Você vai ser engolido pelo peixe, cuspido na praia, aí é achado que virou um popstar, mas vai ter que ir lá na cidade do inimigo do mesmo jeito, enfrentar os inimigos do mesmo jeito, não fuja não. Vai lá levar a palavra de Deus para os inimigos. Não é fácil não, mas se Deus mandou, vai, é o lugar que Ele tem para você. É o lugar que Ele tem para você. Então, muitos são os exemplos bíblicos de preparação, de capacitação de Deus em determinados lugares. E aí, quando eu falo de geografia, eu até liguei para o meu amigo Pablo aqui, né? Pablo explicar. Né? Pablo, me explica aí. Por que quando a gente sobe, diminui a pressão? Aí o Pablo me explicou. Porque diminui a quantidade de molécula, a gravidade, que a pressão é de acordo com a agitação molecular e tal. Aí eu fiquei pensando, rapaz, mas é reprodução perfeita das coisas de Deus aqui no mundo físico, né? Ou seja, quando você está perto de Deus lá no alto, diminui a pressão, diminui a agitação, diminui a opressão. Quando você está no buraco que você mesmo cavou, aumenta a pressão, meu irmão, aumenta a opressão. E você às vezes continua cavando esse buraco, aumentando a pressão na sua vida, e não para. E não ouve a voz de Deus para entender para onde Ele quer te levar. Para onde Ele quer te levar. Nessa semana passada, eu tive uma conversa com uma irmã que me deixou muito reflexivo. Ela falou do terceiro céu de Paulo, 2 Coríntios. Que é uma passagem que eu já tinha lido, mas que eu nunca tinha meditado nela. E ela dando exemplos, de que ela uma vez viu uma interpretação que ela achou perfeita, que o primeiro céu é esse físico que a gente vê, o segundo céu seria onde acontecem as batalhas espirituais. E o terceiro céu é lá do nosso Senhor, onde a gente vê tudo de cima, é só vitória.
Aí eu fiquei pensando, pô, que massa isso aí, né? Bom estar no terceiro céu, né? E eu fiquei pensando, rapaz, não é que é assim mesmo? Quando você está do lado de Deus, é só vitória. Quando você está mais alto do que o seu inimigo, você tem uma preferência, você tem uma vantagem, né, física numa batalha. Você pode ver qualquer posto de exército, bota no alto de uma montanha, fortaleza, no alto. Por que no alto? Por conta da vantagem física daquilo ali. O inimigo subir para batalhar contra você, que já tem a gravidade a favor, é uma vantagem muito grande. Então, nós precisamos nos colocar espiritualmente nesse lugar do alto, junto do nosso Senhor. Nós precisamos buscá-lo em oração, e foi assim que Elias fez, né? Então, Elias, um exemplo bíblico dessa capacitação, de buscar o alto. A gente vai ver um monte. Jesus era nosso maior exemplo, né? Ele fazia isso o tempo todo, ele ia para o monte orar. E eu nunca entendi isso muito bem. Eu falava, mas que essa história de monte orar, né? Achava uma coisa... Quando você começa a entender, né? Muita gente fala, porque aí você se aproxima de Deus. Eu falei, pô, mas Deus não está no plano físico, né? Mas nós temos que entender que as coisas no plano físico reproduzem o que acontece no mundo espiritual. Mateus 18. Aquilo que é ligado no céu é ligado aqui na terra também. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu queria pedir também, Brenda, esses versículos bíblicos me levam sempre a uma reflexão que me deixa muito claro isso. Nós precisamos ter essa clareza. Se reproduz no mundo físico aquilo que acontece no mundo espiritual. Publica para mim, Mateus 11, 4-6. Nesse contexto aqui, João Batista, tem que vir para o lado de cá. João Batista, ele estava ouvindo as maravilhas que Jesus estava praticando. E aí João Batista chama os seus discípulos e fala, vai lá onde Jesus está e confirma que está acontecendo tudo isso mesmo. E os discípulos de João Batista foram e viram tudo acontecendo e foram conversar com Jesus. Respondeu-lhe Jesus, ide contar a João as coisas que ouvis e vedes, ou seja, eles ouviram e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ou seja, Jesus estava reproduzindo no mundo físico aquilo que ele quer que nós reproduzamos no mundo espiritual. Ele quer que nós, que quando não conhecemos Ele, cegos, voltemos a ver no mundo espiritual. Cada um de nós, antes de conhecer Jesus, é um cego espiritual. E Ele quer que a gente encontre com Ele e passe a enxergar. Os coxos andam tortos. Ele quer que nós que andamos torto no mundo, que nós passemos a andar retos. Os leprosos são purificados, ou seja, cada um de nós que éramos impuros no mundo, Ele quer nos purificar para que nós tenhamos uma caminhada de acordo com a palavra dEle, em obediência. Os surdos ouvem. Meu Deus, a gente não consegue ver e ouvir nada de Deus quando a gente está desconectado, quando não há comunhão. E é por isso que a comunhão faz com que a gente passe a ouvir a palavra de Deus. A nossa mente se abre para as coisas de Deus. Aquilo que a gente vê, a gente começa a ver Deus em tudo e passa a ouvir a voz de Deus através de outras pessoas, através de fatos que nos cercam, Deus falando conosco. Os mortos são ressuscitados. Ora, todos nós estávamos mortos e fomos ressuscitados através da confissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele tem para cada um de nós. Então, não podemos ter dúvida diante dessa palavra que as coisas no mundo físico reproduzem o que acontece no mundo espiritual. Nós não podemos ser bobos, não podemos ser cegos e não entender isso. Creia nisso, se permita em acreditar nisso, que vocês vão começar a observar a ação de Deus em vários momentos da sua vida que você antes não compreendia. Achava que era só injustiça, que era só sorte, que era só azar.
Não existe isso para quem crê em Deus. É jesuicidência, meu irmão. Ele te botou ali por um propósito, ele te tirou dali por um propósito. Nós estamos sempre em um lugar para o cumprimento de propósitos de Deus, né? Então, Deus, primeiro nos liberta, Ele nos tira de lugares para nos libertar, Ele nos coloca em lugares para nos capacitar, e Ele, depois que nós estamos capacitados, nós somos colocados em lugares para pregar, para ir e pregar o Evangelho. Então não se assustem, Jesus falou, nessa vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós vamos copiar a vida dele, nós teremos aflições. E por que nós temos essas aflições, nós vivemos isso? Porque Deus muitas vezes quer levar você para um lugar onde tem um cara chato do lado que não é crente, para você ficar pregando o Evangelho para ele ver seu procedimento e você converter aquele indivíduo. Deus te pega, te leva para a escola lá na África para você salvar vidas. Deus te pega e fala para você, vai para a rodoviária dar abraço em pessoas carentes para você devolver esperança para aqueles que não têm. Então, qual o lugar que Deus quer que você vá? Se você está liberto, meu amigo, se você está capacitado, se não tiver, muda logo esse teu caráter. Porque se esse teu caráter não estiver transformado, Deus vai te colocar num lugar de provação. Então, aqueles que são arrogantes, Deus vai colocar você num lugar de humilhação, para acabar com sua arrogância. Você que depende, muitas vezes, né, da força do braço, acha que tudo é na força do seu braço, Deus vai te colocar num lugar, se você não entender isso, se você não voltar o seu coração, tirar o seu coração desse lugar, Deus vai te provar, vai te colocar num lugar onde onde a força do teu braço não vale nada. Às vezes te coloca numa cama, entendeu? Para você entender, quem dá provimento é Ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, com a nossa autossuficiência, né, com a nossa arrogância de achar que nós conseguimos, nós somos capazes. Fui eu que comprei, é meu. Vem Deus e tira. Eu herdei. Isso aqui é meu. Vem Deus e tira. Permite que você perca, para que o seu coração, que é o que Ele quer, seja convertido a Ele. Por favor, Brenda, publica aí para mim Atos 16, 25 a 34. Isso aqui, essa história, né, que aconteceu, né, isso aqui é um trecho de Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas foram presos, né? E esse trecho bíblico é um trecho que mexe muito comigo. Eu acredito que com todos aqui, né, porque ele revela que muitas vezes nós somos colocados em um lugar de injustiça para que outros sejam salvos. Que crente não entende isso? E aí fica muitas vezes murmurando, não entende, você foi colocado ali, meu irmão, por um propósito específico. Você está sendo capacitado, você está libertando outras pessoas. Você está cumprindo o propósito de ir pregar o Evangelho. Né? E eles lá presos, eles já tinham sido açoitados, estavam presos, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Imagina, se coloque no lugar dos presos, o que é que eles estavam achando? Que os caras eram chatos e malucos. Né? Se eles fossem afinados, até que dificilmente seriam. Né? Então, a gente vê tanta gente aqui na igreja, são pouquinhos afinados. Né? Eu não sou um deles, por sinal. Né? Se eu estivesse lá cantando e orando, os caras iam estar com muita raiva, pensando, né? Pô, esse maluco aí não para de falar, eu quero dormir, tal. Né? Então, eles estavam lá cantando e orando. Eu imagino que os presos deviam estar ouvindo, pensando que eles eram malucos, né? Que eles estavam incomodando, né? E que não fazia o menor sentido aquilo ali. Né? De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram as portas e foram soltos os grilhões de todos. Isso aqui é uma manifestação extraordinária do poder de Deus, do Espírito Santo. Imagina você estar orando e em resposta Deus dá um terremoto, mas o terremoto não derruba o prédio, não. O terremoto faz os portões se abrir detalhadamente, né? Abre a fechadura, quebra os grilhões, aí quer dizer, a correntinha que estava no braço, o terremoto solta, né? Mas o prédio não cai. Ninguém morre.
Então, imediatamente com aquilo ali, e as pessoas que estavam lá vincularam aquilo à oração e os hinos que cantavam Paulo e Silas. E imediatamente eles ganharam autoridade sobre aquelas vidas. Olha que coisa extraordinária. Muitas vezes nós passamos por aflições para que nós tenhamos autoridade sobre determinadas áreas da nossa vida. E isso aconteceu com eles, né? Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, o cara não entendeu nada. Provavelmente esse sujeito foi o sujeito que açoitou eles. Provavelmente foi ele que açoitou. Não era o carcereiro, que era papel dele também fazer isso. Porta da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se. Ele não foi para matar ninguém, não. Ele pensou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem um terremoto. Abre os portões, quebra os grilhões, tem um monte de preso solto aqui dentro. Como é que eu vou explicar isso para as autoridades? Não fazia sentido aos olhos humanos. Ele falou, não tem como explicar isso. Vão dizer que eu que soltei esses caras. Ah, teve um terremoto, mas como é que não caiu o prédio? Como é que não... Imagina, uma prisão lá, 2000 anos atrás, devia ser um prédio maravilhoso, né? Isso é um buraco. Como é que não caiu nada? Só abriram os portões e soltaram-se os grilhões. Como é que ele ia explicar isso para as autoridades? E ele pensou, vou suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal. Olha o outro detalhe. Os presos não fugiram. Os presos não fugiram, porque todos aqui estamos. Eles receberam autoridade sobre a vida daquelas pessoas, todas elas. Todos identificaram que foram as orações deles, foi o procedimento deles, a fé deles, que fizeram aqueles grilhões serem quebrados. E eles se tornaram imediatamente pastores daqueles homens. Olha que coisa interessante. O agir de Deus, o poder de Deus manifesta através de Paulo e Silas, com uma manifestação extraordinária, onde há um terremoto. Esse poder de Deus dá autoridade a eles sobre a vida de homens que deviam estar criticando eles. Deviam estar falando para eles, esses caras são muito chatos, estão aqui orando, a gente querendo dormir, e os caras aqui fazendo barulho, batucada de madrugada. Né? Porque todos aqui estamos, tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aquele homem, assim como aconteceu com Saulo, no caminho para Damasco, ele se prostrou, ele viu o poder de Deus, o agir de Deus naquele momento. Ele entendeu, isso aqui é Deus, isso aqui não está na minha mão, não adianta eu fazer nada. O meu braço não dá conta de resolver isso. Só Deus para resolver agora. Se você é esse carcereiro, meu irmão, se coloque nessa condição, não vá para o suicídio, não vá tentar resolver na força do braço, que você não vai conseguir, não. Aqui está a resposta para você, se você for o carcereiro. Se prostre diante de Deus, diante daqueles que representam Deus aqui na terra. Disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Está vendo? Ele, no momento do aperto, ele viu, agora é Deus. É esse mesmo Deus aí, que me colocou nessa, é só Ele para me tirar. É só esse Deus. Como é que eu faço? Vou perguntar para quem? Vou perguntar para quem entende do negócio. Quem é que estava orando e o poder se manifestou por conta dessas orações da fé? De quem? De Paulo e Silas. Ele reconheceu já a autoridade deles. E ele falou, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, porque, gente, irmãos, nós somos feitos para transbordar. Nós somos feitos para transbordar bênçãos e maldições. Então, nós decidimos o que é que nós vamos transbordar, de que é que a gente está sendo cheio. E é por isso aqui que quando ele se salva, ele não salva só ele, não. Ele salva a casa dele. Então, lhe pregaram a palavra de Deus, de libertação, de salvação. E a todos os que estavam em sua casa, tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro que deve ter açoitado Paulo e Silas, ele lavou as feridas dos apóstolos.
Ele lavou as feridas. Muitas vezes nós estamos em determinados lugares que as pessoas nos agridem. Muitas vezes nós somos açoitados. Mas quando nós nos mantemos nos caminhos do Senhor, e através da nossa oração, do nosso louvor, da nossa fé, há uma mudança de ambiente, e nós somos feitos para transformar os ambientes onde nós estamos, os lugares onde nós estamos. Essas pessoas que antes nos acusavam e nos açoitavam, elas vão reconhecer a sua injustiça e vão querer, de alguma forma, minimizar aqueles danos que eles praticaram. Eles vão honrar a vocês, né? Então fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Trouxe para a casa dele uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus, né? Então, eu queria concluir, para que a gente entenda e tome posse desse lugar que Deus tem para a gente. Eu trouxe essa reflexão, na minha vida eu consigo observar isso com muita clareza. Às vezes que Deus me mudou de lugar porque o propósito dele já tinha se cumprido ali, porque tinha um propósito para se cumprir no outro lugar, né? Em fatos pretéritos é muito fácil a gente conseguir identificar isso. Faça um exercício e você vai ver. Mas entenda também que muitas vezes ele está querendo te levar para um lugar para que você vá, pregue o evangelho, leve salvação e libertação. Não fuja. Não fuja desse propósito. Ore a Ele, entenda se é de Ele, se provém dEle, vá. Vá. Vá e pregue o Evangelho. Se é vontade dEle, que você vá e passe por aflições, seja preso, açoitado, para que a palavra dEle seja levada, você deve fazer isso, meu irmão. E a gente deve entender que muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida hoje, e a gente não entende. A gente acha que é injusto, porque tem crente que acha, né, tem cristão que acha, que pelo fato de ter convertido, ele não vai passar mais por aflição nenhuma. Ele acha que a vida dele vai virar um mar de rosa, que ele não vai ter mais desafios. Isso não é verdade. E aqui é a prova cabal disso. Os apóstolos passaram por isso, por prisão, por humilhação, por açoites, por levar a palavra de Deus, mas certos de que há um lugar muito melhor preparado para eles, assim como há um lugar muito melhor preparado para cada um de nós. Certos de que nós vamos passar por todas essas aflições com fé, com esperança, fortes, sabendo que o que Ele tem para nós é muito melhor, o fim é muito melhor do que o começo, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É tão bom a gente olhar para trás e contar as nossas vitórias, como nós superamos os momentos de nossa dificuldade. Deus permite que através das nossas superações, das nossas provações que nós passamos, os cristãos, haja inspiração para aqueles que não creem, terem libertação. Então é esse lugar que nós precisamos estar, que o nosso coração precisa estar. É entender que o nosso coração precisa estar nesse lugar de fé, de esperança, de confiança em Deus, como era assim no Éden. E que no lugar físico aqui que Ele nos coloca, é para que a vontade dEle seja feita. E nós devemos buscar isso, esse entendimento, orando, louvando a Ele, certos de que o propósito dEle vai se cumprir na nossa vida. Brenda, você coloca para mim, por favor, João 12:50. Esse versículo aqui é um versículo que, quando eu li, me chamou muita atenção. E sei que o seu mandamento, às vezes foi Jesus que disse, é mandamento de Deus a vida eterna. Olha que paradoxo. Lá atrás no Éden, quando Adão caiu, a humanidade perdeu a vida eterna. Mas é propósito de Deus para nós. Não deixou de ser propósito, não deixou de ser mandamento para nós. A vida eterna. Nós precisamos nos apossar disso, porque Ele quer nos fazer filho dEle. Ele quer que nós estejamos ao lado dEle em Jerusalém celestial. Ele tem um lugar preparado para nós. E nós precisamos tomar posse desse lugar. Nós precisamos crer de forma obstinada.
sem dúvida, de que esse mandamento aqui garante que ele tem um fim bom, perfeito e agradável para nós. E que nós precisamos cumprir essa jornada, esse caminho aqui na terra, de acordo com sua palavra. De acordo com sua palavra. E que nós alcançaremos esse lugar que ele preparou para nós. Então eu trago essa reflexão para cada um dos senhores. Reflitam. Onde vocês estão? Por que vocês estão nesse lugar? Por quê? Para onde ele quer que vocês vão? Onde ele quer que cada um de nós estejamos? E não analise só fisicamente isso. Analise espiritualmente. Há uma conjunção, uma convergência do físico e espiritual. Onde você está? Onde você está? Onde está o seu coração? Para onde ele quer lhe levar? Eu, quando chegava na igreja, eu não entendia muito bem, né? Eu até ficava meio constrangido. O pastor sempre falava, vem aqui à frente, vamos orar. E eu ficava, né? Meu Deus, eu estou a 10 metros aqui. Para que isso, né? E hoje eu consigo entender, né? A gente ouviu aqui esse louvor, que tua graça me faz, né? Que eu particularmente adoro. Ouvi ele ontem à noite, inclusive. E ele fala que quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não quer mais estar, né? E o Paulo, ele muito bem colocou, né? Que esse santo dos santos é quando a gente sente a presença de Deus, porque o santo dos santos era o lugar onde se encontrava a presença de Deus. Então, quem já sentiu a presença de Deus não quer estar em outro lugar. Quem já se sentiu voando nas mãos de Deus não quer estar em outro lugar. Eu creio, eu tive as minhas experiências particulares com Deus, creio que a maioria aqui também deve ter tido. E a gente sabe, né, como é bom essa fé, essa esperança inabalável que vem quando a gente tem uma experiência extraordinária, né? E que nós precisamos nos colocar nesse lugar, no Santo dos Santos. E é por isso que hoje eu entendo que o pastor nos chama para vir aqui à frente, né, para que a gente se aproxime do altar do Senhor, né, para que a gente tome um posicionamento. Quando Deus falou, olha, não coma o fruto do conhecimento, Ele queria, né, que nosso coração fosse uma alternativa nossa, estar com Ele. E quando há esse convite, está sendo devolvida essa alternativa para cada um dos senhores, de vir estar com Ele. Façam essa opção. Façam essa opção. Eu não sei o lugar que cada um está aí, né? Eu não sei o lugar em que cada coração dos membros da igreja está. Mas eu convido cada um dos senhores a se posicionarem. Venham para cá, se não couber todo mundo, né? Se levantem, se aproximem. Vamos fazer uma oração que tire os senhores desse lugar de jugo, desse lugar de opressão, esse lugar de intimidação que muitas vezes os senhores estão. Se levantem, venham para cá, vamos fazer essa oração juntos, vamos quebrar esses grilhões, vamos fazer com que essa cadeia seja quebrada, num detalhe, que haja um terremoto nesse lugar, e que num detalhe sejam abertos todos os portões, sejam quebrados todos os grilhões, né, que todos consigam perceber que foi Deus, é o poder dEle, que vem e se manifesta através de nós, que restitui a nossa autoridade na vida de cada um dos aqui presentes. Se você perdeu autoridade em alguma área da sua vida, essa autoridade pode ser restituída nesse momento, basta você crer. Ele é um Deus que tem para nós um mandamento de vida eterna, e todo o jugo do inimigo ele pode ser quebrado agora na sua vida, basta você crer. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, que tem boas aventuranças para nós, que tem um fim bom, perfeito e agradável. Esse Deus maravilhoso, que nos tira da nossa zona de conforto, nos leva muitas vezes para lugares que não entendemos, mas para que outras vidas conheçam como é bom desfrutar essa paz que excede todo entendimento. Desfrutar o Espírito Santo, compartilhar, conviver com a igreja, viver as alegrias uns dos outros, as tristezas uns dos outros, que nós possamos ter essa empatia, que nós possamos ter devolvido a nossa esperança, que a esperança esteja no coração de cada um de vocês,
Deus não nos quer oprimidos. Deus não nos quer com medo. Deus nos quer livres, livres, livres para voar junto com Ele. Senhor Jesus, Pai eterno, nós nos pomos aqui, Pai, diante do Teu altar, Senhor Jesus, como sacrifícios vivos, Pai, aos Teus pés, certos de que, Senhor, o Senhor é o melhor para a nossa vida. É o Senhor que guia os nossos passos. É o Senhor, Pai, que ilumina, Pai, os nossos caminhos, que endireita as nossas veredas. É o Senhor que sabe exatamente qual lugar o Senhor tem para nós. E não adianta, Senhor Jesus, não adianta nós tentarmos fugir, pois os Seus propósitos se cumprirão na nossa vida. Os Seus dons se derramarão na vida de cada um desses membros da igreja. Que o fruto do Espírito Santo esteja na vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus flua nesse lugar. Nós podemos sentir o Senhor caminhando aqui lado a lado, tocando em nós, tocando em nossas cabeças, tocando em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, estar completamente convertidos à Tua vontade, ao Teu desejo, aos Teus propósitos, Senhor. Pai, Tu és bom. Tu conheces, Tu sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que a gente precisa. Atende o clamor do Teu povo, Senhor Jesus. Ouve a nossa voz, inclina o Teu ouvido, Pai, para escutar a nossa voz. Oh, Senhor, Tu é o Deus de prosperidade, prosperidade em todas as áreas. Concede paz ao Teu povo, a cada um dos aqui presentes, Senhor Jesus. Que esse aperto no coração, Pai, ele não ficará, Senhor Jesus, porque o Senhor vai tomar as nossas mentes, tomar o nosso coração. O Senhor, Pai, é que nos liberta. Liberta esses grilhões, Senhor Jesus. Devolve a autoridade na nossa vida, em todas as áreas. Em todas as áreas, Pai. Devolve a autoridade aos Teus filhos, Pai, na área sentimental. Devolve a autoridade aos Teus filhos, Pai, na área sexual. Devolve a autoridade aos Teus filhos, Pai, na área financeira. Devolve a autoridade, Pai, aos Teus filhos, Pai, em relação aos seus parentes, à sua família, aos seus filhos, Senhor Jesus. O Senhor que move em todas as áreas, Pai. O Senhor é Deus de detalhe. O Senhor vai num detalhe. O Senhor mexe onde precisa ser mexido. O Senhor não derruba prédio. O Senhor só abre as portas. Abre as portas, Senhor Jesus. Abre as portas para o Teu povo, Pai. Abre as portas, Senhor Deus, que abre as portas. Não adianta a gente querer arrombar. Não é na força do nosso braço. E nós reconhecemos isso, Senhor. Oh, meu Pai, toca esses corações, toca essas mentes. Dá uma semana abençoada, onde todo lugar onde nós colocarmos os nossos pés, que seja lugar abençoado. Tudo onde nós colocarmos a nossa mão, que seja abençoado e que haja prosperidade. Tudo que carrega o nosso nome, Pai, que haja prosperidade. Que nossas famílias sejam reconhecidas, Pai, como famílias prósperas no Senhor. Que nós sejamos reconhecidos, Pai, como verdadeiros cristãos que levam o Evangelho a todo lugar, Senhor Jesus. E que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, a todo momento. Que nós possamos desfrutar da Tua presença, Senhor Jesus, durante todos os nossos dias, durante toda a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um dos aqui presentes, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Flui, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Flui. Quem já pisou nos abençoe. No santo amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nesse lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória. A Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu mandamento de vida eterna esteja selado em nossas vidas, Senhor Jesus. É por isso que oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.